E vou pedir para Ana Paula fazer a nossa prece final, a nossa prece inicial, desculpa. Ok, então, boa noite a todos. Vamos ler a mensagem Jesus, Lema e Leme. Lindas mensagens de Meimei, psicografia de Miltz Carvalho Bona. Com Jesus não estaremos mais órfãos de misericórdia. Ele é a luz. Qual farol bendito que ilumina o barquinho da vida? E por mais que as tormentas do mar revolto das experiências nos atinjam, seus ensinamentos mostrarão o porto seguro da paz. Compreendamos as vicissitudes porque passa todo aquele que se dispõe a vencer as próprias imperfeições. Jesus é o lema do bem viver e o leme seguro que sustenta o barquinho da reencarnação. Felizes os que, pela graça das lições do Evangelho, recorrem aos benefícios da prece para readquirir bom ânimo, paciência, resignação e forças para vencer as dificuldades. Assim, torna-se possível o refazimento após os grandes embates, como também prosseguir na jornada. Esses caminharão a passos mais ou menos largos em busca da pacificação interior e da dos outros. Se, com humildade, vivenciarem o verdadeiro amor, estarão vivendo sobre o lema de Jesus, o divino protetor, com a certeza de que ele está no leme. A vida na Terra, então, viverá uma nova etapa, com a fraternidade começando no seio sagrado da família, que terá a solidariedade como fundamento natural. Agora, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, apacentar nossos corações, colocar em nossa tela mental nosso Mestre querido Jesus. Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, querido irmão, Meimei, mentora de nossa casa espírita, cá estamos nós, mais uma terça-feira chuvosa, para um estudo. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade divina do aprendizado e te pedimos que ilumine nosso irmão Emerson, assim como todos nós que estamos na sala e até aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco. Que possamos ter uma noite prazerosa, de bons ensinamentos e que possamos, Senhor, sempre colocar esses ensinamentos em prática. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, né, do Evangelho Rede Viva, hoje estamos muito felizes porque hoje nós temos o Emerson Cavalcante, que ele é de Barra Bonita, em São Paulo, ele é palestrante, expositor do Evangelho, diretor, fundador e coordenador dos estudos do NEP, lá de Barra Bonita, em São Paulo, autor do livro Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Já esteve conosco em agosto, falando sobre os profetas, e carinhosamente, apesar de ter tantos compromissos, filhos pequenos, né, 2 filhos pequenos, ele se disponibilizou a estar conosco, nos ajudando nesse estudo, né? Então, a gente desde já agradece, Emerson, todo o carinho, toda a sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos ajudando. E a palavra é sua. Obrigado, Elisa. Obrigado aos amigos, Márcia, cada um dos companheiros que estão conosco nesse momento.
acompanhando, iniciando esse estudo, né? Que satisfação estar aqui com vocês, especialmente porque a nossa conversa tem um foco central, que é essa mensagem que realmente renova o nosso coração, que de fato transforma a nossa vida e que nos interliga a uma pessoa especial, uma pessoa que nos quer por amigos, que é Jesus. Então, todo o estudo do Evangelho, a gente deve ter em mente que nós temos um companheiro a mais dentre aqueles que estão conosco nesse momento aqui, nesse contato pela internet, porque pela via do pensamento, pela via da vibração que cobre esse nosso orbe, cobre esse nosso planeta, como ele próprio dissera, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá com vocês. E ele está aqui conosco. O que se propôs para a noite de hoje, amigos, foi um olhar dentro do possível, né? A gente vai procurar aí um olhar de ampliação ao buscar nessa temática, né? Vocês iniciaram, têm estudado, espero que por longo período possam se aprofundar do programa da Federação Espírita Brasileira do Evangelho Rede Vivo. É claro que nós reconhecemos nessa rede de estudo do Evangelho, passando pela proposta do NEP, que também se iniciou dentro da Federação Espírita Brasileira, né? Dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, hoje espalhados por todo o país também, como temos aqui em Barra Bonita, o Verde Jesus. Assim como outras propostas, nós sabemos que em Minas Gerais, né, também o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, os chamados EMEGES, né? E o Evangelho Rede Vivo vem também dar a sua contribuição, favorecer com que os grupos nas casas espíritas possam buscar esse aprofundamento, que não esqueçamos. Foi um movimento iniciado, pelo menos quando olhamos para a doutrina espírita, pelo próprio codificador Allan Kardec. Como eu já mencionei no nosso último encontro, né, lá em agosto, quando tratamos sobre os profetas, não podemos e não devemos olhar o trabalho que Kardec fez a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente, né, num olhar de foco, olhar esse trabalho do codificador como uma espécie de Bíblia dos Espíritas, pelo qual nós tornaremos este livro um livro exclusivo, um livro que somente a partir dele nós vamos falar do Evangelho, mas devemos compreender que ele é a porta de acesso para a interpretação espírita do Evangelho. Então, Kardec, o que ele propõe nessa obra é iniciar esse movimento de comentários, de contato, de familiaridade com a mensagem do Evangelho. Kardec propôs ali uma coletânea, que tem como foco central, se você olha a obra Evangelho segundo o Espiritismo, ele toma como núcleo central o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como alguns dizem. E essa proposta não é casual. Nós percebemos, quando olhamos a totalidade daquilo que chamamos de codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, que nesse conjunto, que a universalidade dos cristãos aceita por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, lá nós vamos encontrar essa pedagogia divina progressiva a nos revelar a presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E a codificação espírita vem cumprir uma promessa de Jesus. Devemos olhar para essa promessa de Jesus e aquilo que ele nos disse. E rever se no nosso aprendizado na doutrina espírita nós temos nos mantido fiéis a essa proposta. Pois no Evangelho de João, no capítulo 14 e 16, o próprio Jesus vai mencionar sobre o Consolador, aquele Consolador que ele promete que viria em seu nome, relembrar as suas palavras, ao mesmo tempo em que nos ensinaria as demais coisas, nos dando, portanto, maior detalhamento sobre como aplicar as leis divinas. Mas relembrar as palavras de Jesus é um mergulho na história, é um mergulho especialmente nesses escritos daqueles que ou foram testemunhas oculares da presença de Jesus,
Quando olhamos especialmente para o Novo Testamento, né? Olhamos ali e vemos que Mateus e João deixaram evangelhos, no caso de João, deixou também cartas apostólicas e o livro do Apocalipse. E Mateus e João foram testemunhas oculares, viveram lado a lado com Jesus, aqueles em torno de 3 anos de missão pública do Mestre. Outros, por exemplo, como Lucas, como Marcos, foram discípulos, chegaram depois dentro desse agrupamento dos discípulos de Jesus, mas tiveram fontes fidedignas. Vamos ver que Marcos era um discípulo de Simão Pedro, também líder daquele grupo apostólico, alguém que esteve muito próximo de Jesus em toda a sua tarefa como encarnado. E temos também a figura de Lucas, o apóstolo Lucas, também amigo, discípulo de Paulo de Tarso, que embora não tenha conhecido, pelo menos não temos notícias, nem históricas, nem na literatura mediúnica, sobre a presença do apóstolo Paulo na época, né? Ainda não como o Paulo que nós conhecemos, mas como doutor da lei Saulo de Tarso. Não temos notícias deste encontro de Saulo com Jesus, Jesus de Nazaré, enquanto Jesus esteve encarnado entre nós. Mas o fato é que Jesus fora buscar, no registro de Atos 9, nós encontramos, né, capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, esse relato. Jesus fora buscar na estrada de Damasco aquele que seria para nós o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo dos gentios, esse é o significado, né? Aqueles que estavam fora de Israel. E devemos, claro, ter uma grande gratidão por este apóstolo, porque se hoje estamos reunidos em nome do Mestre, recebendo fora de Israel essa mensagem, essa movimentação foi planejada por Jesus e realizada por Paulo, enquanto desempenhou a sua missão. Não esquecendo que o próprio Jesus dissera a Paulo, né, para Ananias, referente a Paulo, de que aquele homem era para ele um vaso escolhido, e que mostraria o quanto ele deveria sofrer pelo seu nome. Entendam, então, que a mensagem de Jesus nunca é uma mensagem que nos mergulha na ilusão, nunca nos mergulha na falsa intenção de privilégios. É sempre um convite ao trabalho, à renúncia, à abnegação e ao sacrifício pessoal. Se não compreendermos essas pautas, nos afastaremos da mensagem do Evangelho aplicada em nossas vidas. E esta intenção fora, há 2000 anos atrás, de forma especial na presença dele entre nós, e permanece como a pauta central, a reforma íntima, a transformação interior, a transformação de nós mesmos, passa por isso. Passa por essa compreensão e por essa aplicação da reforma íntima em nossas vidas, tendo por olhar de foco o Evangelho de Jesus. A base de sustentação da construção, de renovação que a doutrina espírita traz para nós, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, no sentido de consequências morais, aquilo que vai, portanto, promover real transformação no nosso entendimento, no nosso sentimento, mudando de fato, não na aparência, o nosso comportamento na relação com Deus, com o próximo e conosco, com nós mesmos. Eu fico contente de poder revisitar, vocês estão aí numa introdução, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque este foi um caminho que nós elegemos aqui em Barra Bonita, quando lá em 2014 nós iniciamos um trabalho de estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e não é aqui um exagero, gente. Nós passamos 4 anos estudando esta introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Só para perceber, ali temos 4 capítulos na introdução. Eu queria passar assim por esses 4 capítulos, fazendo algumas referências, olhando para a própria obra do codificador, para que a gente tenha, dentro desse panorama geral, entenda o núcleo central de cada um desses tópicos da mensagem que Kardec traz a partir da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, entendendo nessa correlação que estamos propondo aqui no estudo de hoje,
sobre esse tema da universalização da revelação divina. Só para que a gente não perca este olhar, revelação é erguer o véu. E se é impossível ao homem, mesmo é vedado, porque quando vemos a obra básica, o Livro dos Espíritos, e os benfeitores questionam, Kardec questiona os benfeitores espirituais sobre o homem conhecer a natureza íntima de Deus, na questão número 10 de O Livro dos Espíritos, e os benfeitores, os instrutores, vão nos ensinar que não é possível, porque é um sentido que ainda falta ao homem, ainda nos falta. Por conta, portanto, que nós não temos ainda percepções, sensibilidades aguçadas do nosso sentido espiritual para captar essa ação, essa presença de Deus, essa manifestação direta do pensamento dele. Só um assim pôde fazê-lo. E ele contou isso para a gente. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, frase que causou uma grande confusão na teologia humana, de tal forma que há aqueles que hoje ainda confundem, sua maioria nas escolas do cristianismo, sem entrar em polêmicas nessa questão, confundindo o próprio Deus, Criador, Autor de todas as coisas, o nosso Pai, com o próprio Jesus. Jesus, sendo o próprio Deus na teologia, Deus sendo o próprio Jesus. Na doutrina espírita, nós simplificamos esse entendimento na compreensão de que há uma inteligência suprema que rege através de suas leis todo o universo, universos conhecidos ou desconhecidos pelo homem, nas múltiplas e muitas moradas da casa do Pai, como disse Jesus. E Jesus é um espírito, como nós, criado por Deus, mas muito mais vivido, experimentado, tendo, portanto, sabedoria, conhecimento, aliado a uma alta moralidade, o que faz ou classifica Jesus, dentro da escala espírita, como um espírito puro. Aquele que Kardec vai mencionar, estando numa classe, no primeiro grau, numa classe única, de espíritos que percorreram toda a escala evolutiva e que gozam de inalterável felicidade, vivem em comunhão com Deus. Se fosse para nós possível compreender o significado de viver em inalterável felicidade, talvez nós nos aproximássemos muito mais daquele sentido e daquele entendimento do que são as bem-aventuranças, ou os bem-aventurados de que dissera Jesus, né? Bem-aventurados são os felizes, os plenos, né? Aqueles que alcançaram esta comunhão com Deus, num caminho apontado por Jesus quando ele nos trata o Sermão do Monte. Olhando, portanto, para esses capítulos de introdução, quero mencionar para vocês, logo no primeiro capítulo, Kardec vai trazer o objetivo da obra. E não é segredo para ninguém, seja em outros estudos ou exposições na Casa Espírita, nós ouvimos muito que esse objetivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo é o aspecto moral. Kardec aborda isso logo nas primeiras páginas, nessa introdução, e eu menciono aqui porque Kardec coloca outros pontos de que são também matérias contidas nos evangelhos, no Novo Testamento, dizendo que essas matérias poderiam ser divididas em atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas na igreja e, por fim, o ensinamento moral. Agora sim, para não confundir, o fato de Kardec focar o ensino moral no Evangelho segundo o Espiritismo não significa que ele não se interessou e não trouxe fundamentos sólidos para que a gente estudasse, compreendesse e também se aprofundasse nas outras matérias contidas nos evangelhos. E quando eu olho para a totalidade da codificação espírita a partir de Allan Kardec, nós sabemos que ele fez isso. Ele realizou isso enquanto encarnado. Se não, vejam, na obra
o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, Kardec vai mencionar um estudo mais aprofundado a respeito das questões do céu, do inferno, como o próprio título nos traz, sobre os anjos, os demônios, a doutrina das penas eternas. E mais do que tratar sobre esse conjunto, esse embasamento teórico, vai trazer na segunda parte da obra O Céu e o Inferno uma série de comunicações mediúnicas de espíritos que desencarnaram nas mais variadas condições. Não para que nós apreciemos aqueles relatos na curiosidade de quem quer saber uma história, mas para que a gente esteja devidamente atentos e avisados de que aqueles relatos devem ser aproveitados por nós como exemplos, no sentido muito claro de que ao ler um relato de um desencarnado que se encontre numa situação de desequilíbrio ali, eu devo compreender o que o levou àquela situação. E identificar também se eu não estou naquela rota, naquele caminho. Então, aprender pelo exemplo, inclusive naquilo que eles vêm contar para a gente, num sentido de alerta. Também, dentro da codificação espírita de Allan Kardec, como esquecer a obra Gênesis, o milagre e os milagres e as predições segundo o Espiritismo, em que ele aborda as questões relacionadas aos milagres, chamados milagres de Jesus. E Kardec, logo no início, usando o próprio sentido da palavra milagre como coisa admirável, não retira esse sentido da palavra milagre, mas não adota o entendimento de derrogação das leis divinas, suspensão delas, porque sendo perfeitas não precisam ser nem derrogadas, nem revogadas. Mas nos é necessário compreender melhor o mecanismo de existência e aplicação dessas leis em nossas vidas, algo pelo qual a ciência humana deve avançar muito ainda para maior detalhamento. Compreendendo, então, nesse objetivo da obra, esse que eu quero mencionar para vocês, é uma expressão, logo nos primeiros parágrafos que Kardec aborda aqui para a gente. Eu vou trazer aqui referência ao próprio texto, que Kardec escreve assim: para os homens em particular, o livro, o Evangelho, é uma regra de conduta, abrangendo todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça, que é, enfim, acima de tudo, atenção nessa expressão de Kardec, é, enfim, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. O que nós mais buscamos, ainda que de forma atabalhoada, ainda que de forma por vezes incerta, ou por caminhos que não deveríamos, né? É essa tal felicidade. Buscamos, queremos, ansiamos. E Kardec está dando para a gente aqui um roteiro. Está dizendo que no Evangelho nós encontramos este caminho infalível da felicidade esperada. E por que isto? Porque devemos reconhecer que a criatura humana sobre a Terra, que é um mundo de provas e expiações, porque os seus habitantes, eu e cada um de vocês, somos espíritos que precisam ser provados e precisam reparar erros cometidos no passado e que ainda podem ser realizados ou podemos dar continuidade a esses mesmos equívocos e desvios na presente existência. Essa autoavaliação, essa vigilância que pedia a Jesus é constante por conta disso. E devemos fazer diariamente essa passada de revista, como diz Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, passada de revista no nosso dia, para ver se não infringimos a lei divina, não prejudicamos o nosso próximo ou não prejudicamos a nós mesmos. Kardec ainda vai mencionar aqui, quando trata a respeito dessas matérias do Evangelho com foco no ensino moral, vai nos dizer a respeito da presença dessa voz dos Espíritos, que é a presença do Consolador.
como já dissera, a relembrar as palavras do Mestre, a nos ensinar as demais coisas. Ele ainda anota: graças às comunicações estabelecidas, que lhes concernem mais especificamente, de hoje em dia, de um modo geral, permanente, entre todos os homens, e entre o mundo invisível, a lei evangélica será ensinada para todas as nações, e não mais será a letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos espíritos, que são participações especiais na própria obra, né? Kardec traz textos dos evangelhos, traz a sua contribuição com seus comentários e chama os benfeitores espirituais para comentar também. Que é muito da metodologia que adotamos, seja no NEP, no Evangelho Redivivo. Texto, contexto para ser compreendido e aplicação. Estudar passa por esses 3 pontos necessariamente. Kardec anota aqui para a gente, então, que a voz, a instrução dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los, mais uma vez, à prática do Evangelho. Foco no objetivo da obra, para que a gente não se distraia, tratando sobre outros assuntos, que podem ser até interessantes, sob o ponto de vista da pesquisa, sob o ponto de vista mesmo ali da curiosidade, mas devemos sempre questionar onde eu aplico o que eu estou estudando na minha vida, na minha ação diária, no meu jeito de ser, na minha maneira de falar, no meu modo de pensar. É para isso que o Evangelho está no mundo, e este é o convite de todos os dias na nossa vida. Olhando para o 2º capítulo, Kardec vai abordar aqui a autoridade da doutrina espírita e apresentar o seu método, o controle universal do ensinamento dos espíritos. Esse controle está resumido também num breve parágrafo que Kardec apresenta para a gente nesse 2º tópico aqui, né? Autoridade da doutrina espírita, tratando sobre o controle universal. Ele vai anotar em um parágrafo assim: a garantia única, séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Imaginem, amigos, amigas, Kardec recebeu centenas de mensagens de toda parte, dos mais variados pontos da Europa e fora dela. E teve que selecionar essas mensagens, estudar, meditar a respeito delas, apresentar à equipe do Espírito de Verdade para trazer aquilo que para aquilo que nós temos hoje aqui como uma codificação espírita. Este enorme trabalho e movimentação que se deu lá no século XIX tem um objetivo de apresentar para nós uma metodologia renovadora, que é uma metodologia que favorece o quê? A fé raciocinada. Que nós falamos também na doutrina espírita e não devemos confundir com uma fé fria, uma fé distanciada, uma fé que é apenas intelectualizada. Não é isso. A fé que se associa à razão não deixa de ser fé. E quando nós vamos ao conceito de fé, apresentado, por exemplo, por Paulo de Tarso nas suas cartas, nós vamos perceber o quanto nós devemos também melhor compreender e melhor viver essa experiência de fé. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, logo ali entre os primeiros versos, ele vai nos dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que não se vê. Percebam que nem tudo é aquilo que eu
Estou vendo, estou tocando, estou sentindo, que passa pelas minhas percepções humanas. Aliás, se Kardec tivesse focado apenas e tão somente nisso, ele sequer teria dado crédito às manifestações que se deram no século XIX e inicialmente no movimento das mesas girantes, que era tido como um divertimento. O próprio Allan Kardec não leva a sério de imediato isso, mas ele percebe ali uma ação inteligente. E onde há ação inteligente, não há intervenção humana, opa! Será que tem um mundo a ser descoberto fora da abrangência daquilo que nós conhecemos do mundo físico? E é isso que o trabalho missionário de Allan Kardec vai apresentar para a gente de uma forma estruturada na codificação. E é esta fé raciocinada. Uma fé, sim, que se entrega em confiança a esse Deus autor de todas as coisas, que reconhece em Jesus o seu guia, o seu modelo, o nosso tutor, o nosso orientador, o nosso protetor, o nosso exemplo maior. Tudo isso é reconhecido também pela fé, mas porque nós também entendemos o propósito dessa fé. E por isso a explicação a partir do entendimento mais detalhado das leis divinas, como eu já disse aqui, prometido para aquilo que seria a tarefa e missão do Consolador entre nós, é mais do que necessário. Estudar a lei divina é tão ou até mais importante do que compreender as leis da matéria que nos regem. Porque aqui, de forma até mecânica, a gente faz determinadas coisas sem saber ao certo por que faz. Mas faz porque está dentro das regras de como funciona o mundo físico como nós. Nas questões morais, no entanto, naquelas que afetam as questões morais, nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos, sobretudo, aprender a aplicar. Porque este, amados, é um trabalho intransferível. Ninguém fará por nós. Avançando um pouco adiante, nós encontramos também, dentro dessa estruturação do trabalho do codificador, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Notícias Históricas. Aqui é uma contribuição muito importante também de Allan Kardec, porque ele faz com que nós nos transportemos à época de Jesus. E até um pouco antes de Jesus. Porque Jesus também foi herdeiro de tradições, de usos e de costumes. Quando ele encarna na Palestina, há mais de 2 milênios, ele já encontra esses usos, estes costumes e estas tradições. E percebam que Jesus não vem dizer que aquelas deveriam ser anuladas, deveriam ser desconsideradas. Ele próprio que dissera, isso é temática logo do primeiro capítulo, do capítulo de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que ele não veio destruir a lei. E a lei aqui, gente, não adianta olhar para os nossos códigos humanos hoje. Eu tenho que olhar o que eles entendiam por lei lá à sua época. E só havia uma lei, que era civil, que era disciplinar, que era cerimonial, que era religiosa, que era a lei moral, que era a lei de Moisés, recebida em Sinai como lei divina, sintetizada nos 10 mandamentos, mas detalhada ao longo de todo o Antigo Testamento, em que, com frequência, nos seus 39 livros, nós encontramos um pré-evangelho anunciado nas suas páginas. Algo que não deveria nos surpreender pelo fato de que sabemos, ao estudar a própria doutrina espírita, nos seus desdobramentos, informações que vêm do mais alto, de que Jesus já estava lá. Já estava presente espiritualmente a conduzir o povo de Israel, a conduzir Moisés, a conduzir os profetas que reencarnaram para reforçar a mensagem do Deus único e para prometer e detalhar o que seria a presença do Messias entre nós. A presença daquele que receber entre nós o nome de Jesus. Entender que o Cristo vem antes de Jesus também é fundamental.
E por que eu falo isso? A presença histórica de Jesus. Dividiu as eras, hoje pouquíssimos, mesmo na academia, negam a existência física de Jesus. Podem não crer no que ele fez ou na validade daquilo que ele ensina. Mas a presença física de um homem que viveu há 2000 anos atrás, com aquelas características e naquele ambiente, a imensa maioria mesmo dos acadêmicos hoje dizem sim. A questão é entender, à luz da doutrina espírita, o significado de que esse Jesus que tomou o corpo e veio entre nós, que recebe o nome de Jesus, que vai viver naquele ambiente da Palestina, já estava conosco antes mesmo da fundação deste orbe, deste planeta, do qual ele é coautor, ou usando a feliz expressão, preciosa expressão de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, e mesmo de Valdo Vieira, na obra Evolução em Dois Mundos, vai chamar de espíritos co-criadores. Daqueles que, portanto, agem pelo influxo do próprio Deus sobre eles. Não à toa, Kardec, na Gênese, vai intitular Jesus, usando também uma feliz expressão de um espírito que, à época de Kardec, né, o autor vai publicar essa obra chamada Espírito e Cristão, e lá vai usar essa intitulação, vai chamar Jesus de médium de Deus. Médium de Deus. Amados, imaginemos o que ocorre ainda hoje nas nossas casas espíritas. Por vezes há uma dificuldade do médium recepcionar, captar e transmitir a comunicação de espíritos medianos, espíritos que estão na nossa condição, ainda com dificuldade de comunicar aquilo que querem, aquilo que desejam. Imagine um espírito com a envergadura para mediar diretamente o pensamento de Deus. Este é Jesus. E este é o autor, de fato, do Evangelho, porque ele é o próprio Evangelho. Porque Evangelho é boa nova, é boa notícia. E que melhor notícia nós podemos ter que não seja esta? Ele veio e permanece entre nós. Jesus é o Evangelho comunicado em vida. É o Evangelho aplicado na forma de olhar o mundo, na forma de se relacionar com as pessoas, na forma de falar, na maneira de se expressar. E mesmo nos silêncios de Jesus, nós aprendemos. Notícias históricas, como eu mencionei aqui, esse terceiro capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá o tom da intenção deste capítulo introdutório na obra, logo no primeiro parágrafo. Ele vai escrever assim: para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Amados, quantas vezes nós já vimos pessoas que nós recomendamos e sempre recomendamos, leia os evangelhos, primeiramente. Quando eu falo os evangelhos, é ler o evangelho de Mateus, é ler o evangelho de Marcos, de Lucas, de João, leia os evangelhos. E a pessoa vai lá, faz a leitura, mas fica ainda cheia de dúvidas por causa de determinadas passagens, palavras, situações que, afastados de um contexto não só de mais de 2000 anos, quando olhamos para os relatos dos evangelistas, mas nós devemos compreender, quando Kardec fala de usos, costumes e tradições que antecedem esse período. Se eu for olhar de Moisés para cá, são mais de 3 milênios e meio. Nós estando aqui no Brasil, né,
É uma outra cultura. O Médio Oriente e o nosso Ocidente têm poucos pontos de contato nos usos e nos costumes. O que nós herdamos, e herdamos sim, em função mesmo daquilo que o cristianismo desempenhou na cultura do Ocidente, isso sim, nos traz essa ligação. Mas a forma de viver, as palavras utilizadas, a força de certas expressões precisam ser melhor compreendidas. Então não adianta, fica anacrônico, fica fora do tempo. Eu passar para determinadas interpretações, mesmo julgando personagens e situações, como se eles estivessem no século XXI, vivendo aqui no Ocidente conosco. Eu tenho que olhar para aquela época, para aquelas situações, como aquilo se aplicava. Qual era o significado daquelas expressões? Por que Jesus está dizendo isso? É com esses questionamentos que nós enriquecemos o nosso estudo. Esse foi fruto e razão de ser, uma das razões de ser, se nós lançarmos a obra do Antigo Testamento, o berço do Evangelho, para que a gente tome mesmo nas bases, nas fontes iniciais. Não sou eu que estou dizendo, Emmanuel disse que o Antigo Testamento é o alicerce da revelação divina. O que acontece com o edifício? O que acontece com uma casa se eu tiro o alicerce? Ela desaba, ela vem abaixo. Entendam, então, o quanto nós temos sido pouco prudentes ao ignorar a importância do encadeamento dessas revelações. E Kardec já fez isso. Quando eu menciono aqui todo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não à toa, é o primeiro capítulo, para nos falar de Moisés ao Cristo, do Cristo à doutrina espírita. Quando eu pego esse próprio capítulo, primeiro, nós vamos ver que mesmo as manifestações, as instruções dos espíritos vão nos fazer entender a respeito disso. Eu pego, por exemplo, aqui em breve referência a essas passagens, item de número 9 desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só como termina a comunicação aquele que assina como um espírito israelita, em 1861. Ele dita, ou passa por via mediúnica. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Tudo muito bem interligado. E Kardec, para não nos deixar no engano, olhando para a sequência histórica que culmina com a apresentação da mensagem cristã no mundo e posteriormente da própria revelação espírita, escreve para nós o 4º capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo ele vai tratar sobre um resumo da doutrina ensinada pelo filósofo Sócrates ao seu discípulo Platão. Mas como Sócrates nada escreveu, Platão foi lá e redigiu. Deixou obras em que ele fala dos seus contatos, das suas conversas com o filósofo Sócrates, junto a outros discípulos também. Nós sabemos que Sócrates também passou pelo sacrifício, também passou pelo martírio. Fora ele condenado a tomar cicuta, um veneno, porque era tido como um transgressor da juventude, ensinando contra a ideia que eles tinham dos seus deuses. Sócrates, Sócrates dizia, entre outras coisas, que ele era inspirado por um grande demônio. O pessoal, claro, não entendia ao certo o significado disso. E falar isso hoje, o pessoal vai assustar, fala, por Deus, o que ele está falando? Mas ele está falando do demônio no sentido dos espíritos, dessas grandes almas que nos intuem, que nos inspiram, que nos dão essa rota, que nos conduz ao entendimento e à vivência dessa lei divina, que é tudo que nós precisamos.
Sócrates ensina com sabedoria. E ao fazer essa transposição de uma série de ensinamentos, Kardec tem em mente algo muito importante. Algo que ele vai relatar, e eu trago aqui em resumo para vocês também, que é um pensamento que nós devemos firmar quando estudamos qualquer base de ensino filosófico, científico ou religioso no mundo. Veja o que Kardec escreve antes de adentrar esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Diz assim: aqueles que considerassem esse paralelo entre Sócrates, a doutrina cristã, aqueles que pretendessem ver nisso uma profanação, não poderia, então, dentro desse entendimento, haver uma paridade entre a doutrina de um pagão, aquele que vivera sob a ideia de muitos deuses, como Sócrates, um grego, e a do Cristo, não havendo paridade entre elas, alguns pensam assim, que tinha por objetivo combater o paganismo, a doutrina de Sócrates. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo, com isso, não seria diminuída, que, aliás, está na história, que não pode ser abafada. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma e sob o alqueire, para que todos vejam. Ele está maduro para encará-la, tanto pior para aqueles que não ousam abrir os olhos. O tempo é chegado. Examinar as coisas amplamente, de mais alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito do interesse de seitas e de castas. E a partir daí, Kardec, então, desdobra esse ensino da doutrina de Sócrates por Platão, dizendo que são precursoras da ideia cristã e também da doutrina espírita. Esta correlação, amados, nós deixamos aqui para vocês como referencial também, como menção, como citação, tá? Questão 627 de O Livro dos Espíritos, em que é uma orientação deles próprios, dos benfeitores, dizendo que nós não podemos negligenciar estes estudos que vão buscar na história do passado, nas filosofias antigas. Diz que há riquíssimo conteúdo que pode contribuir poderosamente para a nossa instrução. E tudo isso por quê? É o olhar que nós queremos deixar para vocês aqui essa noite. Porque esse grande processo de universalização da revelação divina é uma comprovação da presença do Cristo em todas as épocas, em todas as nações, nos enviando os mais diversos missionários, fez no passado, continua a fazer no presente e fará no futuro. Porque ele não é o Cristo de cristãos. Ele não é o nosso Jesus guia e modelo só para espíritas. Porque a resposta dada a Kardec é o modelo para a humanidade. Estamos falando de um Cristo, portanto, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Na própria mensagem do Evangelho de que faz o sol nascer e a chuva cair sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Porque somos, sim, esse grande rebanho de espíritos ainda afastados de Deus, mas que temos o bom pastor a nos conduzir. E ele próprio que nos dissera: se eu tenho 100 ovelhas, uma se perder, eu deixo as 99 e eu vou atrás daquela. Porque há mais festa nos céus por um pecador que nela adentre do que pelos 99 justos. Entender essa via do pecado como o nosso erro de alvo. Quando eu deixo de olhar para aquilo que Deus propõe para cada um de nós, como filhos dele, como na parábola do filho pródigo,
Eu tomo a minha herança e vou para o mundo. E quero ir para o mundo desacompanhado. E quero ir para o mundo ignorando a presença de Deus a equilibrar todas as coisas. Quando eu tomo esse rumo, é claro, que desarmonia, que angústia, que ansiedade, que as depressões dos mais variados tipos vão me visitar, como necessário estado de alerta para o meu despertamento espiritual. Busquemos auxílio. Auxílio, sim, na ciência humana, porque ela também é promotora da ação de Deus no mundo. Não há ciência no mundo que não seja divina, porque tudo procede dele. Mas não esqueçamos de construir um relacionamento nosso, com o nosso Pai. E para nos facilitar, ele nos deu um irmão maior. Um irmão que conhece o caminho e que tem todo o interesse de estar conosco e nos reconduzir à morada de Deus. Esse reino dos céus, obra divina no coração do homem, como diz Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier, é obra contínua e permanente de todo aquele que se compromete a buscar, todos os dias, renovar-se para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que tenhamos, amigos, esse olhar de foco, de atenção, para perceber que Deus sempre esteve presente, que Ele não é um criador que está distanciado a olhar a humanidade de binóculos. Não. Como aquele Deus de Israel atuante, condutor, realizador, junto ao povo de Israel, para que eles saíssem do cativeiro do Egito, saíssem da escravidão, para alcançar a terra prometida de Canaã, nós também somos peregrinos. Nós também devemos nos libertar da escravidão do erro, da escravidão do egoísmo, da escravidão da vaidade, da escravidão do orgulho. E fazendo essa nossa peregrinação, conduzidos por Deus, conduzidos por seus profetas, conduzidos pelo Cristo, alcançaremos a Canaã, a terra prometida no nosso coração, em que, de fato, encontraremos o Evangelho vivido porque fora em nós experienciado. Mas tenhamos calma, tenhamos tranquilidade. Sobretudo, é preciso aplicar a mensagem, mas para aplicar a mensagem é preciso conhecê-la. E para conhecer, é preciso estudar. Que bom que buscamos esse caminho, que bom que buscamos esta via. Por aquele que nos dissera, conhecereis a verdade, porque ela vos libertará, vamos ao encontro dela. Mas não criando a ilusão que encontraremos essa verdade em um conceito, encontraremos essa verdade em uma ideia, encontraremos essa verdade enfeixada num livro. O encontro com a verdade é um encontro com uma pessoa. Que marquemos este nosso autoencontro com o Cristo. Nele nós encontramos, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Amigos, eu concluo olhando aqui para aquilo que o próprio Allan Kardec trouxe para a gente no capítulo de número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, já tratando sobre esse projeto, esse planejamento, essa pedagogia da universalização da revelação divina, ele vai escrever: os hebreus, e tem 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, crença em um só Deus. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro. Ora, a universalização aí. Triunfar do paganismo e dar a Abraão
fundando, portanto, na primeira revelação universal, o Antigo Testamento, dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Somos nós, amigos. Somos nós, esta posteridade espiritual, esta descendência dos filhos de Deus, todos, absolutamente todos, debaixo da tutela do Cristo, para que possamos, de fato, ser uma só família com um só pastor. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso amado condutor em toda essa nossa jornada. Mas precisamos reconhecer essa nossa filiação divina e viver essa experiência única, que é o nosso encontro individual com o sagrado. Amigos, deixo aqui para vocês em aberto, para que a gente possa conversar, trocar ideias a partir daqui, olhando para esse tema que envolve também aqui esse olhar sobre essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e a aplicação disso no estudo do Evangelho Redivivo. Passo para vocês, chamo vocês para que possamos aqui trocar ideias a respeito do tema. Muito grato. Emerson, obrigada. Queria lembrar as pessoas que não estavam aqui no começo que o momento das perguntas é agora, para quem quiser. Elisa, se você quiser que eu te ajude, que eu estou no notebook, eu vejo as pessoas que possam estar levantando as mãos para poderem fazer as suas observações, questionamentos ao Emerson. Vou querer sim, Márcia, eu te agradeço. E peço ao Emerson desculpa de estar com a câmera fechada, porque como eu estou com o celular, o Zoom corre muito rápido a bateria. Tá. Mas eu vou pedir, então, Márcia, para você ter para mim, pessoal, porque fica mais fácil do que pelo celular. Quando o pessoal vai pensando, eu fiquei pensando muito numa fala sua, Emerson, né? Porque, por vezes, nós, desinformados, eu acho que é uma palavra bem típica para o que eu vou colocar, né? Porque estudar o Velho Testamento e esquecemos que Jesus estava lá, está lá, né? Porque assim, a gente estuda, Jesus é o governador do planeta, lemos Emmanuel, A Caminho da Luz, que ele estava na formação do orbe, não sei quantos bilhões, e não fazemos esse link. Fica faltando o link, né? Não fazemos o link da importância de eu entender lá atrás para eu entender aqui. E quando você trouxe isso, sim, é um descortinar mesmo, acho que para muitos de nós, que não dá a devida importância a esse ensinamento do Velho Testamento, né? Tem me chamado a atenção, Márcia, é legal você falar a respeito disso, porque tem me chamado a atenção, porque eu sou um curioso também para olhar para as outras escolas do cristianismo e ver como é que tem sido, como é que está sendo, né? Olhando para hoje, né? Os estudos, mesmo as publicações, e a gente percebe que outras linhas, mesmo dentro do protestantismo histórico, mesmo dentro do catolicismo, cada vez mais há um entendimento de que certas expressões utilizadas no Antigo Testamento parece, dentro do entendimento, outros são afirmativos mesmo, de que o Cristo, eles usam outras expressões, é claro, né? Mas eles falam o Cristo antes da encarnação, né? Que o Cristo se manifesta no Antigo Testamento, ou pelo menos é plausível o entendimento da manifestação do Cristo no Antigo Testamento. Tanto que há uma expressão, acho que eu até mencionei da outra vez aqui com vocês também, que é o anjo do Senhor, um pronome definido mesmo, né? E já há, sim, segmentos de estudiosos do cristianismo que entendem que é essa manifestação do Cristo. Outros vão usar mesmo em figuras que aparecem em histórias do Antigo Testamento, como o encontro de Abraão com Melquisedeque, que é um personagem que vai aparecer em Gênesis, né? E fazem esse link. Como assim, né? Determinados símbolos apresentou pão e vinho. Conexão direta, né? E fala que os abençoou. E que, assim, Abraão se prostra de forma reverente diante de Melquisedeque. Depois ele some. E aí Paulo, na carta aos Hebreus, vai escrever
semelhante ao Filho de Deus, como se refere a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Né? E tudo isso se referindo, portanto, ao personagem que antes já estava conosco. Né? Em outras tantas ocasiões mesmo, há referência sobre o próprio nome de Yahvé. Yahvé, que significa o imutável, né? E ali fica, como assim? Porque é recorrente, são centenas de vezes que Yahvé está falando com os profetas, ou mesmo com Moisés. Yahvé disse, né? Muitas e muitas vezes. E não pode estar em contradição com a própria mensagem na codificação bíblica, que João vai escrever no seu evangelho assim: nenhum homem viu a Deus. No entanto, o Filho de Deus nos fez entendê-lo, o revelou para nós. Ora, aquele que o revela é aquele que o comunica. Aquele que o comunica é aquele que intermedia, ou intermedia. Portanto, o mediador, frase do próprio Paulo, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, tudo isso são conexões, Márcia, que estão lá. Sempre estiveram lá, aguardando o nosso entendimento. Só para finalizar, eu não tenho como não relembrar São Luís na questão 1010 do Livro dos Espíritos, para dizer para a gente, para o nosso quintal espírita, logo se perceberá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Obrigada, Emerson. Muito bom o seu Continuar, comentário. porque eu ia fazer essa mesma pergunta da Márcia. Porque, assim, a gente iniciou o Espiritismo estudando o Evangelho, Livro dos Espíritos, mas em momento algum a gente se reporta ao Velho Testamento. Por muitos anos a gente ficou estudando sem lembrar que existia um Velho Testamento, né? E, assim, quem em mim despertou isso foi o Haroldo. O Haroldo faz muito, Haroldo Dutra Dias, né? Ele faz muito estudo né, do Gênesis, ele já fez Levítico, já fez Deuteronômio. Então, assim, agora ele está fazendo Êxodo. Então, ele despertou, porque é um terreno muito difícil, né? Não é fácil o Velho Testamento. Então, assim, e dali você começa a fazer o que você está vendo. A gente abre o nosso entendimento, a gente consegue perceber que existe uma história, uma continuidade, né? Mas isso não não é bem divulgado, mas eu acho que falta um pouco dentro da doutrina um direcionamento para que a gente faça isso, porque demorou muito para a gente, pelo menos, como, né, a gente perceber que era a importância que teria o Velho Testamento para a gente entender o Novo, entender, né? Então, eu acho que ainda falta, porque eu escutei de palestrante falar para a gente assim, mas para que vocês querem estudar o Velho Testamento? Palestrante, divulgador, para que vocês querem estudar o Velho Testamento? O importante é o Novo, é o Evangelho, né? E a gente vê, por isso que eu acho que quando eu não assisti a sua aula, né, não estava aqui na outra que você veio, mas quando você falou do livro, todo mundo quis o livro, porque vê como surge interesse na gente de conhecer uma coisa que a gente não tem muita facilidade, porque a gente começou a fazer o Êxodo, nós compramos, né? É muito difícil. Ali da letrinha ser muito pequena, aquela folhinha muito fina, é difícil a interpretação. A gente fica cheia de dúvida, né? Então, acho que eu não li, só li um pouco do seu livro, mas eu acho que é importante a gente ter essa referência, sabe? Sim, fundamental, Miriam, fundamental, sim. Eu acho que fica assim a nossa gratidão mesmo ao Haroldo, que foi alguém que tornou isso público e de uma forma a alcançar um grande número de pessoas. Assim, eu cito também o Severino, que mesmo antes, né, iniciou um trabalho, mesmo olhando a questão linguística do hebraico, né, decodificando muitas expressões, muito naquela pauta de notícias históricas que eu comentei ainda há pouco com vocês, com Kardec. Então, percebam que é uma preocupação que eu acredito que cada vez mais vai chegando dentro das casas espíritas com o ar de quebrar realmente esses
essa antiga visão, né? Porque é assim, é claro, nós trazemos determinados bloqueios, especialmente no uso das Sagradas Escrituras. Porque aqueles ainda que pensam, a Bíblia é dos católicos. Não, a Bíblia é dos protestantes, é dos evangélicos. Gente, vamos parar com isso. Por isso que eu volto a falar isso para vocês. Não há livro mais estudado no planeta que não seja a Bíblia. É o maior repositório de conhecimento cultural que nós temos para entender a nossa própria civilização, seja no Ocidente, seja no Médio Oriente. É o livro base das 3 grandes religiões do mundo, chamadas religiões abrâmicas: islamismo, judaísmo e cristianismo. Nós estamos envolvendo bilhões de pessoas nessas tradições. Como isso pode ser irrelevante com o olhar da doutrina espírita, que propõe uma nova forma de olhar o mundo, de olhar as pessoas? Como eu posso ignorar, como eu posso menosprezar uma obra dessa envergadura, desse tamanho? Então, quando eu passo a olhar as escrituras, essas tradições, como um patrimônio da humanidade, meu olhar é outro. Então, eu quebro aquela questão dogmática, aquela questão teológica, da briga das opiniões, para adentrar aquilo que realmente interessa. E o que nos interessa? Cristo estava lá. Então, cada um dos pontos que nós lá encontramos nos interessa, até porque, e aqui eu deixo aqui para se pensar a respeito disso, se eu perguntasse aqui, Miriam, não precisa responder, mas se eu perguntasse aqui, qual era o método de ensino de Jesus? No geral, a gente pensa assim, era por parábolas, né? Não, peraí. Você vai ver no próprio livro, né? Já não chegou lá, o pessoal que vai ter o livro, que tem um livro em mãos aí, pode consultar. Quando eu trato a respeito da questão das tradições judaicas, e vou contar a respeito mesmo dos símbolos das parábolas, né? Tudo isso para apresentar para vocês que no Antigo Testamento já se contavam parábolas. Eu selecionei 10 lá, no Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus se apropria de uma ferramenta de ensino, que era a narrativa de histórias, algo que a gente mantém até hoje, né? Quer dizer, isso já era utilizado. Quer dizer, isso era uma ferramenta de ensino, mas a metodologia, o conteúdo, vamos chamar assim, né? O conteúdo programático de Jesus, ele apresenta em Lucas 24, 27. Sabe qual é? Jesus, depois de ressuscitado, ele faz aquele trajeto com os 2 discípulos na estrada de Emaús. E num dado momento, né, a anotação de Lucas a respeito disso, o que ele está dizendo lá? Diz que Jesus começa a ensiná-los. Depois que eles falam, você não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Sobre a morte de Jesus, contando para ele, né? E ele diz no relato, certamente os discípulos depois contaram isso para o grupo dos apóstolos, e veio a tradição para Lucas deixar no seu evangelho, relata assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras, as coisas a respeito dele mesmo. Jesus ensinava, portanto, como conteúdo programático, Moisés e todos os profetas, para chegar até ele. Ele é o assunto de todas as escrituras. Veja como é simples, se a gente não complicar. Acho que nós não temos... O professor Severino, as lives dele são mais fáceis que o livro, né? Porque os livros dele não são fáceis também. O Alvinho está com a mão levantada. Isso. Álvaro, você quer fazer algum comentário? Eu tenho uma dúvida assim, o Antigo Testamento é antes de Jesus desencarnar ou depois? É essa a minha dúvida. Legal, Álvaro. É antes, né? Quando a gente fala do Antigo, pressupõe a existência de um Novo Testamento, né? O Novo Testamento, e é bom a gente pensar assim, Álvaro, tudo
o que era ensinado em sinagoga, que era o lugar onde eles reuniam-se para estudar, a época de Jesus, né? Tudo o que era estudado, falado, ensinado sobre lei divina, era com base no Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento era a Bíblia da época de Jesus. Não havia o Novo. O Novo estava sendo vivido. O Novo estava sendo realizado diante deles, com a presença de Jesus e depois com aquilo que os apóstolos deles viveram e registraram. Então, é importante a gente fixar isso. A Bíblia da época de Jesus era o Antigo Testamento. E aí, no espaço-tempo, né, a gente vai pegar, como eu disse, de Moisés para Jesus, mas essa conversa começa antes. Mas de Moisés para Jesus é em torno de 1400, 1500 anos antes. Moisés. A gente for passar ali para Abraão, essa conversa vai aumentar um pouco. E se a gente for pegar de onde conta o livro do Gênesis, nós temos que voltar naqueles 4.000 anos antes de Cristo. Deixa quieto esse tempo aí, Emerson. Oi? Deixa quieto esse tempo, senão a gente vai. Sim. Mas quando se conta sobre a mitologia, né? A mitologia de Adão e Eva, que assim, a gente também tem que ter o cuidado para parar de tratar a mitologia como coisa falsa. Mitologia é um simbolismo para fixar algo profundo. Então, a mitologia que é tratada por Kardec, né, na Gênese, um estudo próprio de Kardec sobre a Gênese mosaica, na Gênese de Kardec, né, ele vai abordar lá e decodificar esses símbolos, vai tratar a respeito deles, vai falar sobre a raça adâmica, que é a nossa história. Como eu posso ignorar, como eu posso menosprezar essa história se é a minha, se é a tua, se é a de cada um de nós? Amigos, quem mais quer aproveitar esse banquete de esclarecimentos que o Emerson está trazendo para a gente? A Elisa está com a mão levantada. É um comentário. Eu realmente nunca estudei o Antigo Testamento. Na verdade, eu vi ter a Bíblia há pouco tempo atrás. Mas eu tinha uma cliente que ela era irmã. Eu tinha uma cliente que era uma irmã de caridade, a irmã Zoé, e tinha um cliente que era um pastor evangélico. E eu gostava muito de conversar com eles. E uma vez a irmã Zoé era quem eu conversava mais, inclusive sobre o Antigo Testamento. E aí ela me explicou a passagem, né, que, na verdade, o Mar Vermelho ele não se abriu. Ela me contou uma forma, né, inclusive a questão dos manás também, que não choveu maná, que eles foram caminhando e chegaram naquela época e estavam as frutas ali e tal. E aí eu perguntava para ela, mas, irmã, por que isso não é falado dessa forma? Ah, minha filha, porque é o mistério da fé. E aí eu ficava sempre questionando, né? Justamente esses simbolismos, porque isso acabou sendo passado, e agora, com você explicando, eu consigo até entender melhor essa parte da simbologia, porque eu achava, não, que tinha que ser como era. Se eles sabiam como era, por que ainda tinha que ser passado assim, né? Mas por quê? Como você mesmo falou, primeiro a gente tem que se reportar àquela época, as coisas não tinha nada escrito, era passado, né? Era contado e fixado, né? Através desses simbolismos, né? E então não é assim, todo aquele meu questionamento do porquê e agora eu consigo entender. Eu acho que eu não estava pronta ainda para entender. Agora eu estou pronta. E é por isso que eu estou aqui, aprendendo com vocês. Legal. Elisa, eu só assim quero voltar a um assunto que é muito familiar a vocês, que acabaram de sair de um estudo da obra Consolador, de Emmanuel por Chico, né? Porque assim, tem uma questão que Emmanuel é assim, incisivo e direto em cima dessa questão de Antigo Testamento, Velho Testamento, como queiram, né? Que é a questão 267 da obra. Porque lá já a pergunta, né? Já existe essa pergunta lá para Emmanuel sobre a posição do Antigo Testamento no quadro de valores,
da educação religiosa do homem. E a resposta que Emmanuel dá é a seguinte: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, ao que ele afirma, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, apesar disso, deve ser considerado como a pedra angular ou como fonte máter da revelação divina. Quem fala fonte máter, fala fonte mãe. E o que dizer de um filho que renega a própria mãe? É um exagero, de repente, aqui nessa minha expressão, até forte essa expressão, mas é o que indiretamente, ou mesmo por desinformação, mesmo por desconhecimento ou desinteresse, nós temos feito ao renegar, ao deixar de lado, ao menosprezar esse riquíssimo conteúdo. Sim, altamente simbólico, mas também poderoso para a nossa instrução. Eu tenho que retomar essas bases para entender aquilo que Jesus disse, porque ele mesmo faz questão de fazer referência diversas vezes no Novo Testamento. Eu menciono mesmo na obra, né, no Antigo Testamento, berço do Evangelho, que assim, Jesus por 34 vezes faz citações de Antigo Testamento. Então não adianta falar para o pessoal, não, só interessa o Novo. Eu começo a ler o Novo, vou por 34 vezes ver Jesus falando coisas que eu não sei do que se trata. Prejudica a compreensão da mensagem? Totalmente. E por aí vai. Os discípulos, os apóstolos, lembrando que Paulo de Tarso era doutor da lei, por quê? Porque ele era doutor naquilo que nós conhecemos com o nome de Antigo Testamento. Conhecia em profundidade essas tradições. E é por isso que ele conseguia, de forma tão rica, fazer as conexões do Antigo Testamento, e só lembrando, né, para os judeus não há antigo. Antigo é para nós que aceitamos um novo, tá? Se for falar antigo para o judeu, vai ficar bravo com você, né? Porque para isso que existe a Torá. A Torá, que é o livro sagrado deles, eles aguardam ainda o Messias. Tá? Então, assim, falando para a gente, para nós, né, cristãos, que entendemos que é uma nova aliança, que é um novo testamento, porque Jesus veio e nele reconhecemos o Messias aguardado, o Antigo Testamento é esse arcabouço, essa fonte. E a expressão fonte máter é que originou também da nossa parte a expressão berço, né? Berço do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho foi minado no Antigo Testamento. E por isso que é preciso a gente compreender esse universo da unidade da revelação divina para poder aplicar melhor também, né? Para poder olhar para essas histórias e não senti-las tão distantes de nós. O povo hebreu sofreu muito. O povo hebreu passou por grandes dificuldades, mas deu um testemunho único na história de fé. E quem pode negligenciar a fé em sua vida? É verdade. O Emerson, no livro Consolador, Emmanuel ainda responde uma segunda vez sobre o Velho Testamento, logo depois, né? Que ele fala, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, na 282. Porque eu me lembrava dessa questão, eu não me lembrava da anterior que você citou, da 267. Falei, cara, ele afirma, depois ele reafirma, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Sim, e a outra, você vai no A Caminho da Luz mesmo, né? Ele faz menção lá também. Eu tenho a citação também, quando trata a respeito de Moisés, ele cita assim, Moisés lega à posteridade as tradições no Pentateuco, que é o conjunto de 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele diz que lega, então, à posteridade, portanto, a todos os descendentes que viriam depois, as suas tradições no Pentateuco, iniciando a afirmação de Emmanuel por Chico, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades por vindouras, para nós que viríamos depois. A mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. É isso que nós temos em mãos, e nós não estamos fazendo bom uso.
Eu fico imaginando, né? Pegar um hebreu, judeu dessa época e trazer ele para um WhatsApp nosso. Gente, é a mesma coisa a gente ler o Velho Testamento, porque até a construção da forma deles falarem, as construções de frase deles eram muito diferentes das nossas, né? Eles tinham uma forma muito diferente de falar, de escrever, né, do que nós fazemos hoje, principalmente. Então, a gente fica com muita dificuldade, então a gente tem que realmente estudar. Agora, é por isso que Kardec, nesse livro mesmo, ele fala da chave, que o Espiritismo traz essa chave para entender melhor essas passagens do Evangelho, ou então aquilo que o Velho Testamento também tem trazido para a gente. A chave que ele fala, né? Que o Espiritismo traz a chave para que a gente possa entender essa mensagem. É fundamental, Miriam, é fundamental. Até porque, assim, teria pouca validade no sentido da aplicação, mesmo que eu tivesse esse conhecimento histórico, esse conhecimento linguístico, esse conhecimento dos usos, dos costumes, das tradições. De repente, eu seria, assim, um bom historiador da história bíblica. Mas a aplicação disso, eu preciso da luz, do entendimento e da ação que o Consolador desenvolve no mundo. E nós reconhecemos que essa ação estruturada para o entendimento inicia com um movimento a partir do século XIX com Allan Kardec. Então, lógico que a gente não pode confinar a doutrina espírita às casas espíritas, aos grupos espíritas. Nós devemos entender que somos, sim, responsáveis neste momento, nesse período da história humana, por sermos os iniciadores de um trabalho que será muito mais desenvolvido, aprimorado e expandido pelas gerações futuras. Mas para isso a gente precisa ter um entendimento correto do que é a doutrina espírita. E para este entendimento, eu preciso fazer essa correlação do espiritismo com todos os setores e com toda a cultura humana. Há um diálogo possível da doutrina espírita com toda e qualquer filosofia, com toda e qualquer ciência, todo e qualquer conhecimento. Então, o espiritismo não pode se divorciar da ação em sociedade, da ação mesmo nos meios acadêmicos. É lógico que tem a sua terminologia própria, é lógico que tem determinadas abordagens que nós não seríamos bem entendidos em certos ambientes, mas devemos reestruturar isso para fazer a aprender, para fazer trazer ao conhecimento esta que Kardec chama como ciência do infinito. Essa é uma menção de Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos. Ele chama a doutrina espírita de ciência do infinito. Onde é que a gente vai pôr um fim nisso, então? Então, é um projeto, gente, para a eternidade. Não é pouca coisa que a gente está falando aqui, não. Então, é com esse olhar que nós vamos, sim, para o estudo da doutrina espírita, por estudo daquilo que veio antes, né, da codificação bíblica, como eu chamo aqui, mas sabendo que tudo isso pertence a um projeto maior, desenvolvimento, de progressão, de evolução da humanidade toda para os milênios vindouros também. Alguém mais? Já estamos às 8h25. Quem mais quer fazer uma pergunta para o Emerson, fazer algum comentário? A próxima vez que a Emerson vem. Emerson, vamos agendar, né, Emerson? Precisamos fechar essa data. Lá, todo mundo gostou, tá vendo da minha pergunta? Foi a melhor pergunta. Vamos ver. Eu só queria deixar aqui uma menção também, gente, porque a gente, lógico, acaba focando até pelo campo de interesse. A gente falou muito aqui do Antigo Testamento, né? Das relações aqui com Jesus, o Evangelho, a doutrina espírita como chave, né? Mas vamos lembrar que Kardec foi de uma mentalidade também de vanguarda, renovadora, quando desde lá, vamos olhar, a Revista Espírita, 1858, você vai no mês de abril, na Revista Espírita, Kardec propõe um estudo de espiritismo com druidismo. A gente sabe o interesse de Kardec com relação ao druidismo.
que era a doutrina ou ensino dos druidas, que eram os sacerdotes celtas, do qual ele cunhou o próprio pseudônimo dele, Allan Kardec, da experiência reencarnatória que ele teve em torno de 50 anos antes de Cristo entre os celtas, né? Certamente teve outras experiências e outras vivências entre os celtas, né? Mas de lá ele traz o pseudônimo Allan Kardec e faz essa correlação lá em abril de 1858 do espiritismo com o druidismo. Quem puder consultar, gente, ele põe colunas assim e coloca princípios correlacionando uns com os outros, né? Um estudo bem didático, um professor excelente, né, que ele era, para nos fazer entender realmente esse sentido, essa percepção de que a doutrina foi sempre a mesma. O ensino básico, fundamental, sempre esteve à disposição da humanidade, mas aguardando também o nosso amadurecimento para isso. Abril de 58? Abril de 1858, na Revista Espírita. Álvaro, temos mais ainda 3 minutinhos. Você gostaria de fazer? Márcia, Oi? ele podia vir uma vez por mês, hein? Mas ele vai estar conosco sempre que ele puder, não é, Emerson? Precisando Alvinho? da família aí. Não é? Ele vai estar com a gente, vai nos ajudar nessa compreensão. Por vontade seria muito mais frequente, Álvaro, mas a gente vai agendando, Vai. vai conversando. Gente, alguém mais? Eu não estou vendo ninguém com mão levantada. Elisa, acho que... Deixa eu ver. Elisa? Então, oi. Então, eu vou pedir a Thelma. Thelma, você poderia fazer a nossa prece de encerramento de hoje, por favor? Eu acho que ela Ela não está na Não, sala, ela não. caiu. Ela estava, mas acho que ela caiu. Vou pedir a Miriam, então. Miriam, por favor, você faz a nossa prece de encerramento. Nesse momento, Senhor, gostaríamos de agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesse estudo e principalmente ao Emerson, que nos ajuda a abrir os horizontes, nos ajuda a entender melhor e dessa forma ficar cada vez mais claro, mais compreensíveis, até as mensagens que o Cristo trouxe para nós. Que nós possamos, Senhor, ter sempre em mente a necessidade de estarmos aqui nesse estudo, a necessidade de vivenciar tudo isso que a gente aprende e assim nos tornarmos a cada dia melhores, a cada dia exemplificando o que o Cristo nos deixou. Envolva sempre o nosso convidado Emerson de hoje, Senhor, em nossas melhores vibrações. Fique conosco, por graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Muito obrigada, Emerson, pelo seu carinho. Obrigada pelos carinhos também que você teve para conosco, nos mandando as mensagens no livro. Muito obrigada mesmo e esperamos a próxima, né? Como o Alvinho disse, Em quem dera breve. pudéssemos... Em breve, né? A Muito gente obrigado. vai ajeitar, né? ajustar a data, né, Emerson? Sim, vamos combinar, mas eu mais do que agradeço, né? Estudar com vocês é uma oportunidade também sempre a gente buscar a nossa evangelização. A gente não pode esquecer, a gente pode ser descuidado, saber que estudo não é apenas um exercício da mente, né? O estudo, sobretudo, envolve aquilo que é a proposta do Evangelho redivivo, né? É conhecer, é o meditar, é o sentir para viver a mensagem.
Isso Poxa, mesmo. muito obrigada, viu, meu amigo, mais uma vez. Um abraço aí no seu coração, um abraço na sua família, fica com Deus. Grato. Tudo de bom para vocês, Deus abençoe. Jesus conosco. Boa noite. Boa Boa noite.